Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. O meu nome é João Blanco e estou acompanhado dos habituais João Gil e Miguel Rocha. Desta vez voltámos ao formato normal, entre aspas, para fazer um balanço algo mais geral, portanto, toda a fase de grupos, algo mais geral, por todos os jogos que já estamos a analisar em específico nas análises diárias do Mundial à Panenka, que espero que vocês também tenham estado a acompanhar, como é óbvio. Portanto, vamos aqui abrir já a discussão. Gil, como é que estás e qual é que acha que foi o melhor grupo? Olha, Blanco, estou claramente bem, pronto, quase para ver um primeiro jogo dos oitavos de final desta competição de Mundial. Para mim, o melhor grupo é difícil, mas eu acabei por optar pelo grupo F, que contém Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Não pelo nome das equipas, porque aparentemente se fôssemos só olhar para os nomes pensávamos, ok, a Bélgica é a melhor equipa daqui, a Croácia também não é má equipa, e se calhar nem ligávamos muito a Marrocos nem ao Canadá. Não foi por esse critério que eu escolhi, como é óbvio, foi pelo entretenimento que tive a ver os jogos entre estas equipas. Porque, por exemplo, só para exemplificar rapidamente, Marrocos é uma equipa que eu não estava à espera, me surpreendeu bastante, joga muito bom futebol, muito bons processos. Os jogadores que estive a ver e muitos deles afinal são conhecidos, eu não fazia ideia que eles eram de Marrocos. Tem muito bons jogadores também, né, que andam nos melhores clubes europeus. A Croácia, gosto muito da tripla de médias que eles têm, o Kovacic, o Modric e o médio defensivo do Inter, que agora está-me a escapar um nome. O Brozovic. Gosto muito de os ver a jogar, também fazem um meio campo muito bom. Na Bélgica também tem jogadores como o De Bruyne, que eu também gosto de ver. O Lukaku, apesar do que lhe aconteceu no último jogo, continua a ser um incrível jogador que eu gosto muito de o ver e do estilo de jogo dele. E o próprio Vertonghen, que, como se sabe, já foi do Benfica e portanto tenho um gosto especial em ver o Vertonghen também jogar. Depois o Canadá, que também me surpreendeu, a par do Marrocos, foi o que me surpreendeu mais, com uma seleção que tinha bom futebol, ou seja, não defendia muito bem, é verdade, mas estava sempre com o objetivo de atacar, sempre com os olhos postos na baliza contrária, e a praticar um bom futebol ofensivo, e é sempre bom de ver, portanto eu escolhi o grupo F. Fizeste tu a tua escolha e justificaste muito bem. Podes ir perfeitamente pelo gosto que tiveste a ver os jogos, não seja por isso. Rocha, como é que estamos e qual é que achas que foi o melhor grupo? Estamos bem, sem câmara, por causa da net, e peço desculpa por isso, mas vou-te deixar blanco com o outro grupo que acredito que irás falar e vou escolher o grupo C, apenas pela última jornada. Até ia falar do C, mas força. A sério? Ah, pá, fogo. Eu falo do outro. Ok. Foi mais pelo último jogo, porque foi realmente de loucos, principalmente a Arábia Saudita-México, em que bastava ao México marcar o terceiro para. Acho que bastava o terceiro, já não sei se ficava igual com a Polónia ou se passava mesmo a Polónia. Acho que passava, exatamente. E foi um jogo de loucos, depois que acabou, inclusivamente, com a Arábia Saudita a marcar no fim do jogo, deitando por baixo todas as esperanças do México. E até mesmo na própria Polónia-Argentina, também a Polónia precisava de não sofrer mais, isso também acabava a ser por importante. E na primeira jornada, o México-Arábia Saudita, ou melhor, a Argentina-Arábia Saudita, que acabou por surpreender tudo e todos, e acabaram por ser os únicos 3 pontos que a Arábia Saudita fez neste grupo C. E, portanto, foi um grupo bastante animado, como vários até à última jornada, e acho que isso também acabou por ser importante. E para mim, foi um dos melhores grupos. Ok. Mas pronto, já que me roubaste a dica de falar da excelente linha defensiva da Arábia Saudita, vou falar aqui do grupo do Japão, né? Do grupo E.
Japão, Espanha, Alemanha e Costa Rica, que também nos deu bastante espetáculo, como é óbvio. Eu vou-vos dizer, se calhar não é tanto pela qualidade do jogo este grupo, porque este grupo, para mim, teve 2 grandes jogos a nível tático e, pronto, de qualidade, digamos assim. Foi o Alemanha-Espanha e o Alemanha-Japão. De resto, eu gostei muito da seleção espanhola, não seja por isso, mas acho que, aliás, eu já incluí a seleção espanhola num dos jogos, portanto eu ia aqui defendê-los, não faz sentido. Pronto. A Costa Rica, achei uma equipa fraquinha. Achei uma equipa que, ganhou ao Japão, não sabe bem como. Mas eu também acho que o Japão ganhou a Alemanha e a Espanha jogando 30 minutos no total de 180. Porque o Japão tem um selecionador que prefere deixar os melhores no banco e jogar, não sei, para uma segunda parte, ou não sei o que é que lhe vai na cabeça, pronto. E, tipo, contra a Espanha jogou 15 minutos, contra a Alemanha jogou 15 e está fixe, e pronto, e tem mérito, como é óbvio. Mas não tem um plano A tão forte, porque não quero, porque deixar Mitoma e Doans e Asanos no banco não me cabe na cabeça. Não tem um plano A tão forte como aquele que podia ter. Depois, quanto à Alemanha, a Alemanha teve 2 fatores-chave para não conseguir passar em frente. E a Alemanha que também jogou bastante melhor do que aquilo que tinha feito no Mundial e no Europeu, a meu ver. 2 pontos-chave. Em primeiro lugar, finalização. A Alemanha marca 6 golos na fase de grupos, o que não é mau, tendo em conta que são 3 jogos, mas de 69 remates. Portanto, há aqui qualquer coisa, sendo que tinha tido 10 expected goals, que é a equipa da competição com mais expected goals e, obviamente, nesse sentido, também a equipa da competição com mais diferença entre os gols e os expected goals. Portanto, grande falha aí. Segundo, erros defensivos parvos. E a partir do momento em que as tuas referências defensivas são o Schula e o Schotterbach, enfim, podia ter sido melhor e houve aí fifias principalmente contra o Japão, que não correram nada bem. A Espanha, é o que eu tenho estado a dizer até antes do Mundial. Para mim, continua a ser a equipa com a ideia coletiva melhor definida. E acho que ficou patente nesta fase de grupos. E lá está, não estou a pôr aqui muito em conta o jogo com o Japão, porque o jogo contra o Japão foi atípico, tanto para a Alemanha como para a Costa Rica e também para a Espanha. Costa Rica foi atípico para melhor, mas a Costa Rica, enfim, era uma seleção muito, muito, muito fraquinha, a meu ver. Mas também foi para este grupo, pela dimensão de cada seleção, obviamente, mas também pelo espetáculo que deram. Rocha, posso começar por ti agora? Melhor seleção, a teu ver? Bem, a seleção que acabou por fazer mais pontos na fase de grupos, 3 acho eu, Holanda, Inglaterra e Marrocos, surpreendentemente. Eu, sinceramente, vou escolher o Brasil, ainda que não seja uma destas 3 equipas. Fez 6 pontos, acabou por perder o último jogo da fase de grupos frente aos Camarões, mas acho que, tal como Portugal, acabaram por perder esse jogo por entrarem para o mesmo de uma forma mais relaxada. Portanto, não acho que seja reflexo da qualidade da equipa, e acho que nos outros jogos foram os que tremeram mais, os tremeram menos, peço desculpa. Os Países Baixos, acho que tiveram, no primeiro jogo frente ao Senegal, acabaram por marcar mesmo no fim do jogo. Depois um empate frente ao Equador, que também não é a equipa mais forte. Inglaterra, que também empatou frente aos Estados Unidos. Os outros 2 jogos foram fáceis, também contra um país de Gales não muito forte, como já vimos noutras análises. E depois Marrocos, acho que acaba por ser assim a surpresa, mas na minha opinião, e acho que fui eu a analisar esse jogo inclusivamente, do Canadá-Marrocos, acaba por ser um pouco injusto, de certa forma, o resultado, e também contra uma Bélgica destruída internamente. E, portanto, juntando todos estes fatores, eu ficaria entre Brasil e Portugal, sinceramente, e vou optar pelo Brasil. Bem, posso passar já para a minha. Tenho-te a dizer que discordo completamente. Eu não vejo nada de especial no Brasil. Vejo uma defesa muito sólida. Sofreram um gol na fase de grupos e foi num jogo atípico, em que estavam mais relaxados e com o 11 rolado, percebo isso tudo. Mas vejo um ataque muito pouco criativo, especialmente para as individualidades que eles têm. Não vejo nada de especial no Brasil Deixa-me e só não acrescentar isto. vejo... Mas diz. Força. Atenção. Uma fase de grupos só com o primeiro jogo com o Neymar.
Certo. E mesmo nesse jogo, onde ganham por 2-0, o Neymar também não queria assim grande coisa. Portanto, aliás, ninguém do ataque do Brasil queria assim grande coisa. Quem se destaca mais desse jogo é o Richarlison, que, devido à sua finalização, que não é um jogador criativo, o Richarlison é um jogador que concretiza. Vejo muito pouco, e nem é pela questão histórica, o Brasil tem todos os Brasis campeões do mundo, ou que fazem boas campanhas em mundiais, têm bons ataques e têm grandes avançados. Mas isso qualquer seleção tem quando é campeão do mundo. Nem estou a ir pela razão histórica, estou a ir pelas características dos avançados do Brasil. Não acho que estejam a jogar nem metade do que podem jogar ou do que deviam estar a jogar, principalmente na frente. A defesa é que me tem surpreendido, porque até comentámos aqui antes do Mundial que a defesa do Brasil era a parte fraca, especialmente das laterais. E ontem um Dani Alves, de 39 anos, a levar com a Aboubakar, foi sempre giro. Mas a seleção que para mim está a jogar melhor, o que para mim é uma surpresa que eu achava que eles iam desiludir bastante, é a França. E digamos que até tiveram um pouco de sorte no azar naquela lesão de Lucas Hernandes, porque lá está, Deschamps, gosto de comparar a Fernando Santos, porque são dois treinadores muito conservadores nesse sentido. Independentemente do adversário, são capazes de jogar para empatar ou para não perder. E entrar com o Lucas Hernandes contra a Austrália, nos 15 minutos que isso durou, não correu nada bem, entrou até o Hernandes e a dinâmica mudou completamente. E obviamente que depois ganhou a titularidade também por falta de opções e para mim é dos melhores jogadores da fase de grupos, mas também já vamos lá. É uma equipa com uma dinâmica muito forte e que também tem bons jogadores vindos do banco, quer seja o Giroud titular ou quer seja o Griezmann quase a médio centro ou avançado. E o Mbappé também vai sempre assumindo. É algo muito bom. O Camavinga também é um bom nível, por exemplo. Tchouaméni. Gosto, estou a gostar e sinceramente fiquei surpreendido com o nível da seleção francesa. Gil, para ti a melhor seleção? Olha, estou alinhado contigo na parte do Brasil. Lá está, tem uma defesa, é a melhor defesa para mim até agora da competição. Não só para mim, como é óbvio que só tem um gol, portanto tem de ser a melhor defesa, mas mesmo em termos de oportunidades criadas, acho que é a defesa que menos concede oportunidades aos adversários. Portanto, muito fortes nessa zona do campo. Lá está, no ataque foi o que tu disseste. Não, eu acho que, não, que a criatividade está lá. Agora, eu acho é que falta, não vou só dizer eficácia, falta saber o que fazer com a bola nos momentos de ser preciso finalizar, por exemplo. Se calhar, muitos daqueles jogadores estão à frente da baliza, em vez de rematarem, não, tentam fazer mais uma finta e perdem a bola. Eu acho que falta não só eficácia, mas também falta perceber qual é o momento de finalizar e qual é o momento de inventar mais alguma jogada, mais algum drible. Acho que é isso essencialmente está a faltar. Lá está, eu acho que a seleção do Brasil tem de jogar com o Richarlison, porque acho que é o jogador que finaliza mais, é o jogador mais objetivo. Portanto, tem de ser o ponta de lança, ao menos tem de ter lá alguém que consiga colocar essa objetividade no jogo. Claro que depois pode ter os outros jogadores mais criativos, mas precisa de um jogador objetivo e acho que o Gabriel Jesus não está a ser neste Mundial e o Richarlison já provou que é. Mas para mim a melhor seleção é a Marrocos, que foi precisamente o grupo que eu escolhi. Está a fazer um Mundial fantástico, 7 pontos. Só empatou com a Croácia, que é também a segunda melhor equipa do grupo. Portanto, não é propriamente uma desilusão. Tem jogadores do Ziyech, o Mazraoui, pronto, entre outros jogadores que são de altíssimo nível. Futebol ofensivo, fortes defensivamente, muito verticais. Portanto, eu estou a gostar muito de observar a seleção de Marrocos. Para mim é a melhor seleção até agora. Ok, foste para uma escolha um pouco mais fora do radar, digamos assim. Mas fizeste muito bem. Passando à próxima pergunta, vou misturar aqui duas, porque acho que faz sentido pô-las no mesmo saco, que é pedir-vos para darem o vosso 11 da fase de grupos, dizendo também para vocês quem tem sido o melhor jogador até ao momento, pegando já na pergunta do Issavai.ig, um belo username já agora, a pergunta dele no Instagram, pergunta exatamente qual é o melhor jogador até ao momento para nós. Portanto, posso começar eu desta vez. Para mim, o 11 da fase de grupos, e agora sinto-me o Fernando Santos quando vai anunciar os convocados, é o seguinte: Chesney à baliza, Hakimi, Sotar, Gvardiol, Theo Hernanes. Aqui fiquei muito indeciso entre De Jong e Tyler Adams, mas fui para De Jong.
Musiala, Bruno Fernandes, Griezmann, Mbappé e Valência do Equador. Griezmann que quase que completaram um losango no meio campo. Gil. E calma, esqueci de dizer uma parte importante. Para mim, melhor jogador até agora... vou de Griezmann. Eu vou de Griezmann porque apesar de estar a ser muito... Ou seja, tem tido pouco golo, acho que nem tem sido a principal figura da seleção francesa no campo da decisão. Isso tem sido Mbappé, claramente. O Griezmann está a ser um jogador extremamente all-round player, digamos assim. Está em tudo o que é preciso, está à posição do terreno, seja a médio centro, quase a extremo-direito, extremo-esquerdo, ponta de lança, segundo avançado, o que seja. Está a ser um jogador extremamente eficaz em todas as ações, com e sem bola, que tem estado a fazer. E tenho gostado bastante do ver jogar. Portanto, para mim, até agora, Griezmann. Gil. Ok, então o meu 11 é Chesney na baliza, Theo Hernandes e numa das laterais, Gvardiol, Marquinhos e Alphonso Davies. Portanto, eu escolhi aqui dois laterais esquerdos, mas pronto, já sabe que é uma invenção um bocadinho mal engonhada, mas pronto. Depois no meio campo, o Pedri, o Casemiro e o Bruno Fernandes. E na frente, mais uma vez, uma coisa mal feita, mas o Cody Gakpo, o Mbappé e o Messi. Pronto, o Theo Hernandes, o Blanco já falou um bocadinho. O Chesney, acho que está a fazer fez também uma excelente fase de grupos. Eu lembro pelo menos 2 jogos em que ele é completamente decisivo para evitar golos e a sua equipa, a Polónia, acaba por ganhar um dos jogos e portanto, muito graças a ele, ao Chesney. Depois o Gvardiol, vou adiantar já, para mim é o melhor jogador desta Copa até agora. Eu sei que se calhar estavam à espera de alguém mais para o ataque, mas lá está. Como o Blanco já disse, eu estou um pouco fora da caixa hoje. Vou falar aqui do Gvardiol, que vi 2 jogos da Croácia e um central incrível, corta quase tudo, muito bem a sair a jogar em condução de bola. Vi várias jogadas em que ele transporta a bola até quase à área contrária e depois entrega um passe. Para mim, eu não conhecia muito o jogador e está a ser espetacular. O Marquinhos, lá está pela solidez defensiva do Brasil. O Davies, não só numa posição de lateral, mas ele tem feito basicamente a ala toda e muitas vezes até mais ofensivo, mas coloquei aqui em lateral porque a posição original dele é a única em que ele ainda cabia no 11. Depois o Casemiro, acho que é o elemento mais esclarecido até agora da seleção do Brasil. Dá estabilidade, já deu um golo que foi decisivo. Se pensarmos bem que se o Brasil tem empatado o seu segundo jogo, se calhar nem sequer passava. Portanto, um golo decisivo do Casemiro e está a fazer um excelente Mundial. O Pedri, lá está, é o criativo que todos conhecemos, do Barcelona, que está a fazer exatamente isso na seleção espanhola. O Bruno Fernandes, que já leva 2 golos e 2 assistências, lá está, tinha de trazer também alguém da seleção portuguesa e acho que o Bruno Fernandes é o que se está mais a evidenciar no campeonato. Depois o Cody Gakpo também é um jogador que eu gosto muito, já o vejo desde o ano passado, desde que ele jogou contra o Benfica com o PSV. É um jogador que me enche completamente as medidas, um extremo muito, muito rápido, com um bom remate fora da área e aprecio bastante esse tipo de jogador. O Mbappé também já tem 3 golos, está a fazer um Mundial muito bom. E o Messi, que apesar do Mundial mais apagado, já foi decisivo em 2 jogos da Argentina, portanto também tive de o trazer aqui para o 11. Certo. És hétero do Ronaldo também. Mas pronto. Estou a brincar. Pronto, vão cair. Isto do debate do Ronaldo Messi é a coisa mais irracional da internet. Não caiam em cima de mim, por favor, a menos que seja para Não, seguir atenção, e já a interação. Mas diz. atenção, eu não disse que o Messi é melhor que o Ronaldo, eu só disse neste campeonato do mundo. Eu Acho que o sei, Messi Gil. está a Eu ser gosto, muito mais decisivo. eu gosto de te puxar para o meio da polémica. Já estou a ver. Rocha, o teu melhor 11 e o teu melhor jogador. Bem, não me vou estender muito em justificações também, porque já falaram em muitos dos jogadores, mas Chesney na baliza, Theo Hernandes na esquerda, Gvardiol, gostar muito a dizer, mas muito mesmo. Maguire pode merecer estar neste 11, pode mesmo. Mas eu ainda assim, Pode não gostar porque faz sentido. O Maguire transforma-se sempre com a Inglaterra. epá, pois, mas mesmo assim custa-me pelo que ele joga, principalmente no Manchester United.
mas eu Percebo. estava entre o Maguire e o Marquinhos. À direita, o Hakimi. No meio campo, Casemiro, Musiala e Bruno Fernandes. E uma frente com Gakpo, Mbappé e, atenção meus amigos, Mehdi Taremi. E o Taremi é o único que eu me vou justificar aqui. Primeiro, acho que o Taremi é o jogador que faz jogar o Irão. E para Oh mim o Rocha, nem Irão... precisas justificar, diz só que é do Porto, pronto. E para mim o Irão foi a equipa mais injustiçada a não passar esta fase de grupos. Talvez a par da Alemanha, tendo em conta o que chegou. É verdade que já vimos aqui que não concretizou as oportunidades que tinha, mas acho que o Irão foi sinceramente a equipa mais injustiçada pelo que jogava a não passar a fase de grupos. Taremi é dos jogadores mais completos que esta fase de grupos teve. Tem uma qualidade a vir buscar jogo que é impressionante. É um jogador que, mesmo que se diga que é ponta de lança, faz posições na ala, faz posições de 10 quase, e muitas vezes até posições de 8. Vemo-lo a vir buscar jogo a posições que quase mais nenhum ponta de lança vem. E portanto, para mim, merece estar neste 11. Para além, obviamente, marcou 2 golos e fez uma assistência em 3 jogos. Portanto, números também os tem. Não me surpreende nada. Não é tu ter escolhido o Taremi, é alguém escolher o Taremi para o melhor da fase de grupos, porque para mim eu tinha posto avançados o Mbappé e o Valência, a seguir ao Mbappé poria Taremi, 100%. Fez um Mundial muito bom, pena é jogar sozinho naquela seleção do Irão, ou vá, praticamente Exato. sozinho, digamos assim. De Acho que lhe seguida, faltou foi dizer ao melhor jogador, o tens razão. jogador, Força, diz. que é o Gakpo. Acho que está a fazer um grande Mundial, é um jovem ainda, e para mim tem uma grande qualidade e vai ser um... Quer dizer, não estou a dizer que vai ser o melhor jogador do Mundial. Na fase de grupos, para mim, acho que foi. Não sei. Gosto muito do Gakpo, gosto muito do que ele joga no PSV, o que ele joga na Holanda, não sei. Olha, deixa eu só trazer para aqui uma coisa que eu tenho reparado. Força. Se calhar não está muito dentro exatamente do tema, mas também tem a ver, que é os jogadores do Manchester United estão a fazer um grande Mundial, quase todos. E os do Chelsea também, se tu fores Sim, mas os reparar. do... Pois, também, mas os do United Pena é especialmente. depois, pena é depois quando os fores a juntar aquilo fica complicado. Pois, mas é curioso realmente os jogadores. Agora, pronto, pensei no Manchester United porque é o que está numa pior fase, vá, digamos assim. Estão todos a fazer um grande Mundial. Exatamente. De seguida, outra pergunta do ISA-Vibe.ig, mais uma vez, excelente sorteio. Melhor jogo do Mundial. Rocha, podes começar tu. Epá, este aqui, sinceramente, acho que é complicado. Acho que houve vários jogos bons por razões diferentes. As goleadas, para mim, são sempre boas. Se fosse por aí, seria uma Inglaterra-Irão ou a Espanha-Costa Rica. Mas pela competitividade do jogo, estou sinceramente indeciso entre dois. Mas acho que por ter sido na última jornada, vou escolher a Sérvia-Suíça. Acho que foi um jogo, primeiro, obviamente, com uma primeira parte de outro mundo. Este jogo que poderia acabar por decidir o segundo lugar do grupo G, com a vitória dos Camarões frente ao Brasil. Acho que mesmo que se a Sérvia ganhasse, seria os Camarões que acabavam por passar, mas ainda assim foi até à última, e foi principalmente uma primeira parte de outro mundo. Já se sabe também as rivalidades que existem entre vários elementos destas seleções, principalmente Shaqiri e Xhaka, por razões nacionais e políticas, talvez um pouco, para com esta Sérvia, e que obviamente também acaba por animar um pouco o jogo. Mas foi um jogo muito animado, com um jogo ao intervalo a ficar 2 igual. Depois grande assistência do Vargas para o Freuler no terceiro gol da Suíça ao início da segunda parte, e depois a partir daí acabou o jogo passar a ser um pouco mais quente em termos físicos do que propriamente em termos de futebol, como tinha sido na primeira parte. Mas para mim foi um dos melhores jogos deste Mundial.
Gosto, gosto. E posso pegar já porque, para além de ter sido eu a analisar esse excelente Sérvia-Suíça, também fui eu que ontem meti um tweet a dizer que era o melhor jogo da fase de grupos. Meti isso ao intervalo, claro. Mas só não vou... Para mim é o segundo melhor. Eu só não vou dizer que é o melhor pelo simples facto de a Sérvia não defende. O momento defensivo da Sérvia é inexistente. É tudo ao molho e bota lá para Sim, o meio percebo, três centrais percebo. e tenta. Do ponto de vista de emoção do jogo, percebo completamente e também estou nessa onda. Foi um enorme jogo, claro que sim. Para mim, o melhor jogo, Alemanha-Espanha. Um empate. Acho que a nível técnico-tático foi das melhores coisinhas que tivemos aí. Musiala, Pedri, Gavi, Busquets, Sané, que entrou mais tarde, todos a um altíssimo nível. Gostei bastante. Gil, para ti o melhor jogo? Olha, Blanco, já te adiantaste, também era precisamente a Alemanha-Espanha que eu ia escolher. Portanto, olha, não me vou alongar muito mais, acho que estiveste bem e foi basicamente isso. Foi um excelente jogo de futebol, um jogo cartaz do Mundial que correspondeu às expectativas. Olha, Gosto, já gosto. agora, já que ninguém Força. mencionou, vou fazer aqui uma menção honrosa ao Coreia do Sul-Gana. Também foi dos jogos mais entusiasmantes da fase de E grupos, acho pensava que ias fazer uma menção honrosa ao bis do Abubacar contra a Sérvia. que também podia ser. Mas pronto. Para, antes de uma ronda relâmpago onde vamos para ver os oitavos, acho que faz sentido fazer isso. Pegar só também aqui mais uma pergunta do Instagram, aqui da página Futebol Jogado. Pensando num 4-4-2 losango, quais seriam os 4 médios que colocariam frente à Suíça? Abraço. Mandamos também um abraço para ti. Gil, pensando neste sistema, e o Fernando Santos também não tem estado tão distante disso quanto isso, quais é que seriam os 4 médios que colocavas? Ou se quiseres, dá mesmo 11. Num 4-4-2 losango. Portanto, se calhar dou o 11. Jogava com o Diogo Costa, depois com o Dalot na direita, o Ruben Dias, o Pepe e o Cancelo na esquerda. Depois, indo ao meio campo, jogava com, jogava com o Palhinha, como médio mais recuado. Depois jogava se calhar com o Bernardo e com o Vitinha a formar os lados do losango, e depois um bocadinho mais à frente colocava o Bruno Fernandes, talvez. Depois no ataque completava, se calhar para trazer um pouco mais de velocidade, punha o Rafael Leão e o Gonçalo Ramos. Achas mesmo que o Ronaldo não joga? Não, Seu, não. seu Sim, romântico. isto é o meu 11, não Sim, é? eu sei, eu sei. Rocha, o teu 11. Eu concordo com todo o 11 do Gil, exceto o Gonçalo Ramos e ponho o Ronaldo. Exatamente igual aqui. Exatamente igual. Portanto, Gil, foste mais consensual agora. E enquanto eu estou aqui a abrir os oitavos, posso fazer aqui uma rondazinha relâmpago, já tenho aqui. Portanto, posso começar eu. Portanto, que vai começar daqui a 5 minutos o jogo. Países Baixos, Estados Unidos. E acho que é o meu take mais fora da caixa dos jogos todos. Argentina, Austrália, Argentina. Japão, Croácia, Croácia. Brasil, Coreia, Brasil. França, Polónia, França. Inglaterra, Senegal, Inglaterra. Espanha, Marrocos. Esta vai ser complicada, mas acho que ainda assim dá a Espanha. E Portugal, Suíça, Portugal. Rocha. Eu acho que sinceramente não vai haver surpresas nestes oitavos. O jogo mais equilibrado acho que vai ser o Japão-Croácia, mas começando do início, Países Baixos, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Austrália, Argentina. Japão-Croácia, eu também acho que vai dar Croácia. O Japão acaba por se dar melhor com equipas um pouco maiores que a Croácia, portanto acho que a Croácia vai acabar por ganhar. Brasil, Coreia do Sul, Brasil. Inglaterra, Senegal, Inglaterra. França, Polónia, França. Marrocos, Espanha, Espanha. E Portugal, Suíça, Portugal. E Gil, para fechar. No Países Baixos, Estados Unidos, Países Baixos. Na Argentina, Austrália, Argentina. Japão, Croácia. Vou dizer Croácia. Inglaterra, Senegal, acho que vai passar a Inglaterra. Na França, Polónia, a França. Marrocos, Espanha. Vou dizer Marrocos, só para sair aqui um bocadinho.
No Portugal-Suíça, vou dizer Portugal, acho que passamos. Ok. E pronto, passando para as rúbricas para fecharmos isto, venho-vos aqui buscar um que há 24 anos que o Brasil não perdia um jogo da fase de grupos para o Mundial, perde agora com os Camarões e o último tinha sido em 1998 uma derrota com a Noruega. Só para isso, e posso adicionar também outro facto, que é os Camarões são a primeira seleção africana a vencer duas vezes o Brasil em competições oficiais, que foi agora no Mundial e na Taça das Confederações em 2003. Isto só para se ter a noção de que os últimos anos que temos visto do Brasil, se calhar o último Mundial é 2002, se não estou em erro, os últimos anos não é isso a história e o domínio do Brasil em mundiais. Portanto, vamos ver como é que corre este ano, apesar de eu não estar muito para esse lado da barricada. Rocha, o teu momento cultural. Olha, o meu momento cultural vai ser um pouco em jeito de. Não quero dizer homenagem, uma palavra um pouco. Uma conotação um pouco negativa, mas para relembrar a grande carreira que teve Pelé, que infelizmente deu hoje a notícia que está nos cuidados paliativos, e recordar um pouco a sua carreira. Tem o filme dele na Netflix, que eu não tenho acesso, eu já recomendei, mas acredito que sim, porque é um grande filme. E acredito também em muitas outras plataformas, portanto é sempre bom recordar e deixar aqui também as melhores. Certo, eu vou trazer aqui um comentário bastante fresquinho do jogo de ontem, de Portugal, do Fernando Santos, que diz: o Ronaldo saiu sim zangado com o jogador da Coreia que estava a insultá-lo e a mandá-lo embora do campo. Ele respondeu-lhe: é perfeitamente normal. Em primeiro lugar, eu acho que o Ronaldo saiu zangado não com o jogador da Coreia, saiu zangado por ser substituído, o que é de certa forma compreensível, mas ao mesmo tempo não, porque toda a gente pode ser substituída. E além disso, o Ronaldo fala em português, portanto não sei como é que ele se estava a dirigir ao jogador da Coreia em português, mas pronto, também acho que já há demasiada confusão à volta do Ronaldo, demasiados focos. Acho que é deixar o homem jogar, quando tiver de ser substituído, é substituído, não se fala muito disso. É tentar tirar um bocado esta polémica toda também que se está a instalar ao pé do Ronaldo, que é completamente compreensível, mas acho que isso só traz estabilização para a seleção de Portugal. Portanto, era apelar aos jornalistas que tentem diminuir estas notícias, bem que isso não é muito possível. Mas pronto. Olha, já agora deixa-me só dar a minha opinião sobre esta matéria. Vai, Rocha. Eu acho que primeiro, Gil, a questão dos jornalistas diminuírem acaba por ser, também não podemos ser nós a dar foco depois a estas notícias. Mas a questão do português, eu acho que isso é tu, que sendo português, os teus reflexos é falar em português, tendo em conta que estás a jogar com a Coreia do Sul. Coreano, certamente o Ronaldo não sabe falar. Digamos que inglês também não é a sua maior espingarda, e portanto eu acho que é mais do que óbvio que ele a reclamar com um jogador da outra equipa iria falar em português, principalmente a dizer os Sim, palavrões todos que ele disse. mas Portanto, não eu se aqui estava a tenho, eu responder ao aqui tenho de jogador, não pegar, é? eu aqui Porque tenho de pegar o num jogador ponto não percebe. fundamental que é: de todas as críticas que eu já ouvi fazer ao Ronaldo nos últimos meses, a maior que eu tenho a fazer é como é que um jogador que passa 8 anos de carreira em Inglaterra fala um inglês tão mal. É a maior crítica que eu tenho a fazer. Pronto, e é isto que eu tenho a dizer. Não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa. acho que não vale a pena alimentar estas coisas. Ora, era São precisamente coisas aí que eu queria desnecessárias. chegar. Então Pronto, mas pronto. tinha de reforçar só esta situação. Muito bem. Então, malta, foi bom juntarmos para o formato normal. A próxima vez que isto deve acontecer deve ser para fazer uma previsão à final e um balanço das eliminatórias. Portanto, vão ouvindo as análises, as edições do Mundial à Paneca, vão lendo a newsletter, vão estando atentos às nossas redes sociais, que isto o conteúdo não para. Isto é uma coisa extremamente dinâmica. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!